a respeito da questão energética. O que pesa mais é a questão energética ou questão econômica? A questão energética e econômica, elas são variáveis correlacionadas. Se nós fizermos um estudo entre elas, nós vamos perceber que uma influencia na outra, no sentido energia, produção, desenvolvimento e produção interna. Então, a energia é um fator limitante na produção interna do país, de qualquer nação do mundo. Por isso que é um recurso tão relevante, tão importante, influencia tanto a vida diária da sociedade de um modo geral. Então, a nossa apresentação, ela fará referência, seguirá essa sequência. Uma introdução que nós estamos fazendo, desenvolvimento, falaremos sobre recursos energéticos, crise mundial de energia, falaremos do pré-sal, de gás natural e de etanol, dos desafios tecnológicos, do poder aeroespacial e da conclusão. Faremos uma conclusão a respeito do que falamos. Bem, a geopolítica da energia pode ser entendida como análise do conjunto dos elementos estratégicos que influenciam a exploração, a infraestrutura, o transporte e o uso final dos recursos energéticos, levando em consideração a distribuição e as principais reservas de recursos dos grandes centros consumidores. Então, a gente observa que é uma definição extremamente abrangente e está relacionada a todo o movimento do mundo. Né? Todo movimento. Isso aí é a base de tudo o que mexe, tudo o que se movimenta na economia e na sociedade de um modo geral. Isso mostra que o tema ele merece uma atenção especial porque diz respeito à soberania nacional. E falar em soberania, nós não podemos deixar de fora o tema defesa, do qual as Forças Armadas, em especial a Força Aérea, está inserida nesse contexto. Já já vamos falar do peso da Força Aérea nesse contexto relacionado ao pré-sal. Então, essa aí é a matriz energética do Brasil. Petróleo e gás, nós temos em nossa matriz energética 39%, gás natural 10%, energia hidráulica 15%, carvão mineral 5%, urânio 1% e biomassa de cana 16%. A gente observa, eu tenho algumas tentações quando eu vou falar de alguns temas, porque a minha vontade, às vezes, é ficar puxando a brasa para onde eu gosto de falar e para onde eu tenho preferência. Mas isso, eu tenho que vencer essa tentação ao longo desta apresentação. Mas eu não posso deixar de enfocar ali que nós temos uma área que não só do ponto de vista energético, mas como foi citado de uma maneira muito bem colocada, como nós esperávamos pelo brigadeiro a respeito do uso na defesa, que é o uso da energia nuclear. Nós usamos muito pouco. E nós sabemos que a energia nuclear ela foi apresentada ao mundo de uma maneira muito drástica, que foi na época da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Tivemos uma frustração enorme no mundo na época do acidente nuclear de Chernobyl, porque foi por conta de desleixo e falta de cuidado, fugindo-se às normas de segurança, que gerou aquele acidente tão grave. No Brasil, tivemos também um acidente do Césio 137 em Goiânia. Acredito que as pessoas com mais de 40 anos devem se lembrar, pelo menos, de que isso aconteceu. E também tivemos recentemente no Japão, mas que foi um acidente que não está relacionado apenas à questão nuclear, mas sim à questão do tsunami e do terremoto. Sobre esse tema, eu aconselho os senhores e senhoras que tiverem curiosidade, eu dei uma entrevista no Faustão na época do acidente nuclear, em que eu abordei de uma forma abrangente, fui recomendado pela produção do programa, pela direção, a que falasse de uma forma que o público, que seria predominantemente de classe C, D e E, fosse capaz de entender. Como não tinha nada brifado antes, foi uma missão muito difícil para mim, especialmente porque o microfone fica na mão do Faustão. E senhores e senhoras sabem o quanto é difícil falar quando o microfone está na mão do outro, ele tira da sua boca a hora que ele quer. Então,
mas essa entrevista está no YouTube, é só colocar Rubens Teixeira Faustão, que vocês vão encontrar, os senhores e senhoras vão encontrar. E também tem uma entrevista que foi interessantíssima, eu dei a pedido da assessoria de imprensa do presidente da Eletronuclear, foi no CQC. Pena que o CQC só colocou um pedacinho muito pequeno no ar. Mas as piores perguntas que poderiam ser feitas sobre a área nuclear foram feitas aquele dia. E eu as respondia, sendo que eles não colocaram no ar porque o foco deles era falar, eles não eram a favor do uso da energia nuclear. Mas a gente usa muito pouco, poderíamos usar mais. E por que eu falo isso? Porque eu estou pensando em algo que eu já declarei publicamente, aliás, o vídeo está no YouTube, que para a defesa da nossa soberania, o Brasil, qualquer nação do mundo, como último instrumento dissuasório, qual seria o último instrumento dissuasório que uma nação utilizaria para virar para um país, qualquer que seja ele, um grupo de países, e falar, olha, se você me atacar, talvez morramos todos nós. Eu acho que como na legislação brasileira e no mundo inteiro existe a legítima defesa que dá a autoridade, dá o Estado brasileiro, flexibiliza o direito ao uso da violência, que é monopólio do Estado. O Estado flexibiliza com o cidadão o direito de matar em defesa própria e coloca como um excludente de punibilidade ou de ilicitude o ato de você matar alguém em legítima defesa. Se isso é difícil de falar, ou é difícil de ouvir, é difícil de conversar, é a verdade que está na nossa lei, colocado por nossa democracia. É verdade, sim, que nós podemos matar um semelhante, a lei nos autoriza a fazer isso, se você garantir que você está fazendo isso em legítima defesa e não tiver um outro instrumento de defesa. Para uma nação que está sendo colocada na sua última instância, na sua último argumento de defesa, alguém pode falar assim, olha, esse palestrante está ferindo um tratado internacional porque o Brasil ele é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear e não pode produzir artefatos nucleares. Eu concordo com os senhores e senhoras plenamente, mas um artefato nuclear não se constrói no cérebro de uma pessoa, mas sim na usina. Agora, o conhecimento se constrói no cérebro, e o conhecimento é livre. E o conhecimento, não há tratado internacional que impeça que se pesquise, que se construa o conhecimento. Então, eu defendo, sim, que se estude qualquer assunto, porque não existe tratado internacional que limite a proliferação do conhecimento. E se um dia alguém colocasse, qualquer nação colocasse o Brasil em risco, o Brasil poderia dizer, olha, eu preferia que o mundo tivesse uma longevidade eterna, eu preferia que as gerações futuras subsistissem, mas eu só aceito que isso aconteça se o Brasil estiver nessa geração futura. Porque se um dia alguém quiser nos destruir, alguém vai ter que nos defender. E sabe quem terá que nos defender? Nós mesmos. E o nosso braço de defesa são as Forças Armadas. Se nós não dermos condições a elas de nós nos defendermos, pode ser que nós sejamos culpados de um infortúnio quase impossível de acontecer no futuro. Mas nós não podemos correr o risco, porque soberania nós não conseguimos conversando, fazendo acordo e nem dialogando numa conversa simples e contemplativa num ambiente confortável. Soberania se adquire na força e se mantém na força. Bem, a procura mundial de energia crescerá mais de 1/3 até 2035. A China, a Índia e o Médio Oriente representam 60% desse aumento. A China, ela ainda é pouco urbanizada, está num processo de urbanização muito rápido e esse processo de urbanização está demandando e vai demandar durante muitos anos fontes de energia. Não é à toa que eles entraram no campo de Libra. Os chineses estão, sobretudo, preocupados em ter fonte de energia para continuar fazendo o que eles estão fazendo. Eles são extremamente arrojados, a China não é um país que goza de uma democracia, que tem uma série de legislações que criam impeditivos e dificuldades ao desenvolvimento a qualquer título, mesmo dos mais legítimos possíveis, porque lá eles fazem as coisas baseado nos projetos que o PCC é Partido Comunista Chinês, né, define, e eles não são muito sujeitos a algumas dificuldades que as democracias
do mundo inteiro geralmente submetem, e algumas submetem mais do que as outras, por exemplo, porque eu queria compartilhar com os senhores e senhoras que aqui no Brasil nós temos um embaraço gigantesco para implantar o desenvolvimento brasileiro. Existem audiências públicas e documentos extremamente complexos, por exemplo, o EIA-RIMA, em que nós fazemos pesquisas de diversas áreas com profundidades muito grandes sobre temas de extrema complexidade e colocamos para o público leigo julgar e discutir, às vezes temas de elevada dificuldade na área física, na área da biologia, na área da medicina, e existem debates que são extremamente relevantes e importantes para que se preserve o meio ambiente. Mas existe também muito uso exageradamente indevido de debates fomentadores de perpetuações infindas de discussões que não se chegam a lugar algum, não se propõem ideias efetivas para o desenvolvimento, criam-se embaraços ao desenvolvimento e o Brasil sofre com isso. Os senhores e senhoras vão falar, mas então como deveriam proceder? Eu não vou dizer como deveríamos proceder, porque a sociedade tem que debater o assunto, mas posso afirmar que os Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo, considerada a maior democracia do mundo, descobriu um tal de shale gas, que é um gás que está fazendo grande diferença para a produção energética deles, e eles estão entrando, produzindo em diversas regiões do país, que se fosse no Brasil eles não iam conseguir, porque os embaraços que nós brasileiros colocaríamos ao desenvolvimento da produção energética se fosse em solo brasileiro. Eles estão lá fazendo o trabalho deles e mostram por que são a nação mais desenvolvida do mundo. A Agência Internacional de Energia declarou que o Brasil até 2035 se converterá num dos maiores exportadores de petróleo e um dos principais produtores de energia do mundo, ou seja, influenciará na oferta e formação de preços de recursos energéticos. O Brasil, em termos energéticos, está muito bem, está se consolidando e ganhará maior espaço dentro desse cenário internacional. E isso, nós vamos falar mais à frente, precisamos vencer alguns obstáculos que são colocados diante de nós. Para 2035, a produção petrolífera do Brasil triplicará e alcançará a marca de 6 milhões de barris diários, contribuindo com 1/3 do crescimento da produção líquida mundial e transformando-se no 6º maior produtor de petróleo do mundo. O Brasil está caminhando para ser o 6º maior produtor de petróleo do mundo. Fator limitante, investimento. As pessoas, e eu acho que isso é importante, criticaram, e alguns criticam ainda, e vão continuar criticando, e é importante que se faça assim, o modelo de partilha, o modelo de que nós tivemos que fazer um leilão, de chamar outras empresas do mundo para nos ajudar a extrair o petróleo do campo de Libra. Se nós, no Brasil, descobrirmos, por exemplo, na aeronáutica, ou no Exército, ou na Marinha, uma tecnologia muito avançada que requer muitos investimentos para a produção delas, e nós temos nas Forças Armadas muita produção de tecnologia, temos cérebros privilegiadíssimos, porque as Forças Armadas sabem, com maestria, fazer algo que boa parte do mundo desenvolvido se faz. Mas no Brasil, as Forças Armadas são ilhas, que é pegar o jovem, bem jovem, e treiná-lo, incentivá-lo dentro de uma metodologia de estudo. Então, nas Forças Armadas existem muitos gênios que produzem tecnologia para o Brasil. Então, se um desses nossos gênios, ou conjunto de gênios, produzir uma tecnologia, pode ser que o Brasil não tenha condições financeiras de arcar com os investimentos, e provavelmente vai ter que fazer parcerias. Né? Do ponto de vista pessoal, se nós descobríssemos, olha, meu terreno pode ser feito aqui, por conta do desenvolvimento dessa região, uma grande infraestrutura, uma construção de um shopping, mas eu não tenho dinheiro. O que eu tenho que fazer? Parceria. No petróleo, nós tivemos que fazer a mesma coisa. Se nós não fizermos parceria, não teremos recursos para tirar o petróleo do ar com a rapidez que nós precisamos. Eu estava num fórum em Londres, um dos eventos mais importantes do mundo, do ramo do petróleo, e há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos, e eu perguntei para um dos principais palestrantes, o que vocês acham do pré-sal? Isso há 2 anos atrás, tá? Não,
Vocês vão conseguir fazer o que vocês estão fazendo lá no Brasil, só não vão conseguir fazer no prazo que vocês estão dizendo, porque é por causa do investimento. O mundo inteiro sabia que nós não teríamos recursos para investir rápido por conta da grandeza da demanda de investimento, né? Então, a Petrobras é o principal foco, por quê? Por conta de ser aí a empresa que detém a tecnologia em águas profundas, é o carro-chefe, é do governo e, pelo modelo de partilha, ela é a empresa que controla, está presente em todas, ou está presente, ela sendo a operadora do bloco, ou então fazendo parte sempre do grupo que produz em qualquer bloco que seja, por conta da estrutura legal que foi estabelecida. Então, o modelo de partilha e detentora da tecnologia de exploração e produção em águas profundas, foi o que eu disse. O Brasil possui uma matriz energética muito limpa, uma das mais limpas do mundo. O Brasil, que vai se tornar um grande produtor internacional de petróleo, possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Isso é um patrimônio muito importante para a gente. Então, menos de 20% de combustíveis fósseis ante quase 50% do resto do mundo. Isso é um motivo de orgulho para a gente, porque o mundo ainda vai usar petróleo nas próximas décadas de forma muito intensa. Nós mesmo fazendo isso, exportando petróleo, vamos continuar tendo essa matriz energética de alta performance no nível de ser uma matriz limpa. O custo de produção do pré-sal é maior do que em outras partes. E isso é importante nós pensarmos, né? O custo do pré-sal ele é elevado, porque nós estamos tirando petróleo em águas profundas e ultraprofundas e a mais de 300 quilômetros da costa, né? Agora, imagina a importância da Força Aérea e nós temos que fazer segurança numa distância a mais de 300 quilômetros da nossa costa. Nossa Amazônia Azul, conforme a Marinha gosta muito de citar, e nós copiamos a Marinha nisso, ela é muito rica. E a força de maior mobilidade, rapidez e poder de reação, nessas circunstâncias, ninguém tem dúvida que é a Força Aérea. Eu me lembro, ainda era criança, quando estava na Guerra das Malvinas, eu morava em Campo Grande, Santa Margarida, e quando o Vulcan, que foi aquele avião inglês, entrou no nosso território, os nossos F-5 foram atrás dele e contiveram aquela aeronave que estava sendo destinada para a Guerra das Malvinas, e o Brasil deu uma solução muito sábia, que é liberar a aeronave, mas que não fosse utilizada naquele combate. Vai ver como é que foi rápida a nossa Força Aérea. E nós precisamos de uma Força Aérea ágil e aparelhada, porque a 300 quilômetros da costa não é fácil reagir rápido utilizando outro mecanismo, né? O Brasil necessitará investir cerca de 90 bilhões anuais para poder garantir o consumo energético do país, né? As abundantes e diversas fontes energéticas cobrirão 80% do aumento de consumo energético do país, incluindo acesso universal à eletricidade. O acesso universal à eletricidade é um fator extremamente relevante que mede o desenvolvimento do país e desenvolvimento humano. Então, nós temos que fazer chegar a eletricidade em todos os pontos do país, a toda a população brasileira. Então, ter várias fontes energéticas é um fator relevante para isso. O Brasil é um dos líderes mundiais das energias renováveis. Expectativa de duplicação dessa capacidade até 2035, mantendo sua participação de 43% total da matriz energética. Isso é importantíssimo. Ou seja, essa diversidade da nossa matriz energética, muito relevante para o nosso desenvolvimento nacional e da solidificação da nossa posição como potência no mundo. Porque se nós formos limitados nesse aspecto, a energia, qual o elemento que faz a energia circular pelo corpo? Eu sei que nós talvez tenhamos aqui médicos na plateia, e eu peço ajuda se eu estiver falando bobagem, mas, grosso modo, eu posso dizer que o sangue é que faz esse transporte de energia, né? Quem trafega, quem viabiliza o desenvolvimento econômico são as fontes energéticas.
Então, a gente tem que saber, tem que estar atento a isso. Então, a energia tem que estar bem distribuída no Brasil inteiro e nós estamos caminhando bem nesse sentido. Embora o aumento da produção em lugares como Estados Unidos, Canadá e Brasil seja crucial para atender a demanda por petróleo nos próximos 20 anos, a produção de países não integrantes da OPEP começará a diminuir em meados dos anos 2020. Ou seja, é sinal que quando esses países não ligados à OPEP perderem sua importância, quem é que vai tomar importância no cenário internacional? O Brasil. Nós estamos indo na contramão no sentido bastante favorável para nós nesse aspecto. Apesar do crescimento das fontes de energia com baixas emissões de carbono, os combustíveis fósseis continuam a dominar a matriz energética global. Eu me lembro que uma das perguntas que o CQC me fez é por que não investir e por que o Brasil não usava, vamos dizer assim, fontes energéticas alternativas, e se não havia fontes energéticas alternativas. Falei para eles, olha, o Brasil tem uma das maiores costas do mundo, podemos produzir muita energia eólica, temos aí uma área muito solarada, podemos produzir energia solar, talvez uma das áreas mais privilegiadas do mundo. A questão é termos tecnologia viável. Falei para eles, se você estiver disposto a pagar R$1.000 para andar 1 quilômetro com carro, com energia solar, com energia eólica, você pode fazer isso, mas eu acredito que a maioria da população vai continuar querendo pagar R$3 num litro de combustível para andar 10, 15 quilômetros. Então, é uma escolha econômica. Os combustíveis fósseis são altamente poluentes. O petróleo ele é um conjunto, é uma sopa de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Carbono mais hidrogênio. Se aquecê-los, fizer craqueamento deles, qualquer produção, qualquer processo químico que se faça em petróleo vai produzir o quê? Carbono, é o que ele tem, tá certo? E carbono em contato com oxigênio, ou seja, combustão, acontece com o quê? Com oxigênio. Então, se a gente faz combustão, carbono à vontade, que estão nos hidrocarbonetos, com oxigênio vai produzir o quê? Carbono mais oxigênio, ele gosta muito de produzir monóxido de carbono e dióxido de carbono. Não tem dúvida, ninguém tem dúvida que os hidrocarbonetos, de modo geral, que são ricos no petróleo, produz CO2 e CO. Né? Mas o que vai se fazer? Eles são baratos. Se toda a população parar de ir no posto de gasolina comprar gasolina, aí nós diminuímos a produção energética, mas nenhum de nós fazemos isso. Nós, o povo brasileiro, escolhemos abastecer nossos carros com gasolina. Então, não podemos reclamar das escolhas que nós fazemos. E o Brasil inteiro faz isso. Não temos como abrir mão disso, porque se nós abrirmos mão disso, nós vamos desequilibrar nossa economia em relação ao mundo, porque o mundo não abre mão disso. E já mostrei que nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Então, se o mundo não abre mão disso, por que nós, brasileiros, vamos ser bonzinhos e vamos matar a economia do nosso país eliminando o petróleo? Ou seja, não temos como eliminar o petróleo, temos como fazer uma substituição daquilo que pudermos, e isso é feito, a própria Petrobras tem lá a PBio, que é uma empresa que lida com biocombustíveis, que é um combustível menos agressivo ao meio ambiente, trabalha com gás também, tem a TBG, tem a própria Transpetro, transporta gás. Então, a Petrobras, ela é muito responsável e ajuda o Brasil a substituir a matriz energética dele. Mas não pode jogar o petróleo fora. Como é que a gente vai jogar uma riqueza fora? Tá certo? Então, a gente tem que ser muito consciente e pé no chão quando se fala em estratégia. E nós somos. Eu não posso reclamar da população brasileira, que o pessoal debate, mas entende, e esse assunto está evoluindo de uma maneira bastante satisfatória no âmbito nacional. Bem, desafios do pré-sal. Difícil exploração, difícil encontrá-lo, porque é o local onde ele está, difícil produção, é difícil tirar ele de lá. Ele está em águas ultra profundas. Eu já falei que é mais caro tirar o petróleo do pré-sal do que no Oriente Médio, que jorra. Em alguns lugares jorra, naturalmente. Nosso petróleo não, está no meio do mar, em águas ultra profundas. Existe alta tecnologia. Só que petróleo é altamente lucrativo. Então, vale a pena fazer esse investimento. Estima-se em 600 bilhões de dólares para extrair a maior parte do petróleo lá do pré-sal.
Grandes volumes de petróleo de excelente qualidade. O petróleo do pré-sal é de excelente qualidade. Jogar fora aquele petróleo é uma loucura. Temos que dar um jeito de tirá-lo de lá. E nós vamos fazer isso. Nós, brasileiros, estamos fazendo isso. O mundo inteiro fica discutindo e preocupado, cada país não quer mostrar a sua vulnerabilidade. Mas o mundo inteiro tem preocupação com energia. As pessoas, inclusive, reclamaram muito, especialmente na época das guerras do Golfo, da guerra do Iraque, na época da guerra do Afeganistão, que até hoje está lá, na época da guerra Irã-Iraque, na década de 80, os que têm mais de 40 anos devem lembrar-se bem disso. O mundo inteiro reclamou que os Estados Unidos participaram, na época a Rússia também, e eles nem escondem que participam, né? Porque o mundo entende que existe um interesse de energia muito forte, e quem depende de energia para sobreviver, se não brigar pela energia, vai ficar sem ela. O bom da história, e o Brigadeiro, de uma maneira muito sábia, colocou aqui que os Estados Unidos já estão preocupados com isso, é porque nós estamos virando um mercado diversificado de fornecimento de energia. Isso preocupa. Por quê? Porque nós podemos ter tecnologia e muito dinheiro. Se não tivermos energia, nossas máquinas não funcionam. Um país não funciona sem energia. Ele pode ter muito dinheiro e pode ter muito alimento. Ele vai morrer de fome porque não vai conseguir transportar o alimento. A logística não vai funcionar. As máquinas não vão funcionar. O país não funciona sem energia. E nós estamos garantidos. E seremos garantidores no mundo de energia. A sorte nossa é que nós também somos produtores de alimentos. E somos também riquíssimos em água. O Brasil tem um colchão muito interessante nesse aspecto. Nós não falaremos aqui hoje, que não será o foco da nossa palestra. Mas não podemos deixar de nos provocarmos a nós mesmos, de falarmos sobre a produção de tecnologia. Que a hora que a gente vencer esse gargalo, ninguém vai segurar o Brasil. Aí está o cenário do pré-sal. Nós temos aí crescimento esperado, 30% em 2 anos e 100% em 5 anos. O espaço de tempo é muito curto para a magnitude do investimento e do crescimento da estrutura que nós estamos implementando. Dá um enter aí, por gentileza. É isso aí, ó. Implementação de hubs logísticos, são bases logísticas, de diesel, passageiros e fluidos. Sabe por quê? Por causa da distância de 300 quilômetros. Temos que construir bases intermediárias para viabilizar a nossa logística. Perceberam a importância da Força Aérea numa reação rápida, numa operação de salvamento, num risco que ocorra numa situação dessa? Olha as dimensões. Numa situação de solução rápida, vamos estar muito nas mãos da Força Aérea nesse aspecto de defesa. Dar visibilidade à cadeia de suprimento. Os clientes gastam energia coletando informações sobre suas cargas. Implementar um sistema de rastreamento de cargas ao longo da cadeia de suprimento. Integrar a logística com a operação. Toda essa estrutura. Possibilitar operações integradas em ambientes colaborativos. Planejar e compartilhar decisões, considerando as necessidades dos clientes e custos logísticos disponíveis. Utilizar a ferramenta de apoio de decisão. A logística e a operação devem compartilhar informações para tomar a melhor decisão. SMS, que é segurança, meio ambiente, e saúde, né? E hoje eficiência energética também, e redução de custo total são foco. Então nós temos uma operação extremamente complexa. A gente observa que hoje a logística no meio empresarial se tornou um tema extremamente relevante. Sem logística não há que se falar em desenvolvimento, não há que se falar em gestão de produção. Não existe produção desatrelada da logística.
E quem criou, aonde surgiu o nascedouro da questão logística, dos estudos, das pesquisas, foi exatamente nas Forças Armadas. Então, o cerne, a alma do processo, do conhecimento, está nas Forças Armadas, especialmente porque fazer logística no meio da guerra é bastante complicado. Nas Forças Armadas, das operações que eu participei como militar, muito me honra, muito me orgulha. E eu quero fazer um parênteses aqui para falar, estou aqui diante de importantes representantes do conhecimento na área de defesa e são civis, e talvez não ouçam se dizer isso facilmente. Eu vim da pobreza extrema. Eu trabalhei em obra, lavei carro, vendi ferro velho, plantei horta. Minhas mãos são marcadas por trabalho em obra. E hoje, eu estou aqui, cheguei aqui, porque as Forças Armadas têm um modelo que é usado no mundo inteiro, que nem sempre a sociedade brasileira, no sua amplitude, aprendeu a usar esse modelo, que é o da meritocracia. Nunca me discriminaram nas Forças Armadas. Quando eu fui para a academia militar, eu não tinha dinheiro para comprar um enxoval. Sabe o que era um enxoval? Barbeador, short, camiseta. Não tinha dinheiro para comprar os livros que eu tinha que estudar na academia militar. Só tem um detalhe. Recentemente foi escrita a biografia, a história sobre minha vida. Tem um vídeo até no YouTube que tem um resumo desse documentário. Os colegas meus de turma, que são tenentes-coronéis, são comandantes de várias unidades no Rio de Janeiro, alguns amigos, estou falando de colegas distantes, não falaram, puxa vida, eu não sabia que a tua história tinha sido assim. Sabe por que os colegas não conheciam a história da minha vida? Porque lá eu e os filhos de oficiais generais tínhamos o mesmo tratamento. Ninguém sabia que eu era pobre. Ninguém me discriminava. Nunca fui pisado, eu fiz 10 anos de cursos no Exército. Nunca fui discriminado. Nunca foi pauta a minha origem no Exército. Os colegas, alguns sabiam porque quem ia na minha casa sabia, né? Eu falo não só aqui nesse público, porque eu já falei isso, tem vídeo na internet, já botaram eu falando isso, se estiver gravando, podem colocar também. As Forças Armadas. Eu não sou filho de militar, meu pai era operário. Teve 6 filhos, ganhando um pouco mais de um salário mínimo. As Forças Armadas, falem o que quiser falar. Para o Rubens Teixeira, é um exemplo de democracia. Obrigado. Muito obrigado. E eu não falo isso apenas nesse ambiente. Quem me conhece sabe disso. Já me devem ter me visto falando, alguém que já me viu falando em outro lugar ouviu na internet. Importante que se diga isso. Porque outro dia, alguém escreveu um artigo zombando das Forças Armadas. E eu escrevi outro explicando como é que funcionava a instituição que aquela pessoa representa. Uma pessoa importante a nível nacional. E eu fui muito claro no meu artigo, botei no meu site. E até hoje a instituição não respondeu. Falar, e eu terminei o artigo falando, algumas instituições, algumas pessoas falam muito e fazem pouco. As Forças Armadas são o contrário. Então, está no meu site, quem tiver curiosidade de ver lá o artigo, eu não vou falar mais porque eu não quero citar nomes nem instituições outras, porque eu não estou num lugar próprio para isso. Eu tenho que respeitar esse microfone que me foi concedido. Então, está aí, né? Mostramos. Aí, o desenho logístico ficaria mais ou menos assim, ó. Vou voltar aqui, ó. Navios, isso aí numa sequência de produção ao longo dos próximos 5 anos. Né? Opa, então veja como é que ficaria aqui, ó. Quantidade de navios, quantidade de bases que serão implantadas. Bem, setores de óleo e gás e da indústria naval constituem-se setores de extrema importância estratégica para o Brasil.
Os novos investimentos para o pré-sal colocam o Brasil em um dos momentos mais favoráveis ao seu desenvolvimento econômico. Então, eu sempre falo isso, e os senhores e senhoras estão percebendo que eu estou sendo repetitivo nisso. Que a gente precisa acreditar, que muita gente não acredita e não enxergou isso ainda. Agora é importante que nós cuidemos para que esse desenvolvimento seja igualitário, não só para a sociedade, mas como para as formas de indústria, para que nós não soframos alguns danos em que alguns países do mundo sofreram quando se desenvolveu a indústria do petróleo de tal sorte que matou as outras indústrias. Então, o Brasil está trabalhando, esse assunto é um assunto pensado, e a Petrobras é uma das maiores fomentadoras de tecnologia através de seus convênios no Brasil, no mundo. Nós precisamos desenvolver outras áreas. A indústria do petróleo não pode ser tão interessante que mate as outras formas de energia. Então, agora eu vou falar um pouquinho, e bem rapidamente, sobre o PROMEF. O PROMEF é um programa de modernização da frota. O Brasil, na década de 70, foi uma referência, e até 80, início dos anos 80, em termos de produção naval. Nós tínhamos uma indústria naval muito forte. Por conta de escolhas políticas que foram feitas, e essas escolhas políticas eu não estou fazendo crítica não, tá certo? Quem fez, fez, e quem deu a sua contribuição ao Brasil, deu. Para eu falar mal, eu teria que falar bem, mas foram injunções da época, quando fez escolhas políticas, que a indústria naval, ela declinou muito. E praticamente morreu no Brasil. Tínhamos um conjunto de estaleiros falidos, né? E o governo federal, especialmente o governo do presidente Lula, ele fez uma promessa que seria revitalizar a indústria naval. Então ele tomou uma decisão política. Qual foi a decisão política que ele tomou? A decisão política é uma escolha de governo. Eu vou fazer isso. Eu acho que isso é bom para o Brasil, então eu vou fazer. Isso é coisa da democracia, porque se o povo elege um governante, ele acreditou na proposta dele, vai ter que cumprir o que falou. E ele falou, vou revitalizar a indústria naval. Então ele fez uma escolha de falar o seguinte, eu vou revitalizar a frota, a produção naval. E para revitalizar a produção naval, tinha que ter encomenda de navios. E para ter encomenda de navio, quem é a empresa de logística do sistema Petrobras que compra navio? É a Transpetro, que é a empresa que eu estou lá, pela graça de Deus, há quase 6 anos, como diretor financeiro administrativo. Então, participei praticamente de todo esse processo. Muito complicado, diga-se de passagem, no sentido da implementação, muito trabalhoso, vamos dizer assim. Mas, com satisfação, nós participamos e estamos participando dele ainda, porque ele ainda está no meio do caminho. Que é a produção, o programa de modernização e expansão da frota. Então, foram contratados navios pela Transpetro. E, na época, foram construídos estaleiros que nem existiam, como o Estaleiro Atlântico Sul, que é um dos mais modernos do mundo, mas nós vamos ter nossa sensibilidade no sentido de que um estaleiro novo e numa indústria em que não se tinha mais experiência, não saberia ter a maior produtividade. E, com isso, nosso custo de produção, ele definitivamente, nós assumimos um custo de produção maior para fazermos o que nós chamamos de curva de aprendizagem. Nós trabalharmos para produzir os navios, aprendemos as tecnologias novas e sermos competitivos. Hoje o Brasil é uma das maiores carteiras de produção de petroleiro, terceira e quarta no mundo. E estamos aprendendo, estamos evoluindo, nossos navios estão saindo. Nós já temos navio produzido no Brasil por aí, circulando com petróleo e derivados. Ou seja, nós estamos conseguindo vencer essa etapa bastante difícil. Mas, em compensação, nós estamos gerando muito emprego. Qual o benefício de geração de emprego? Senhores e senhoras, eu vou dizer um negócio aqui, para tentar materializar isso. Eu tirei minha carteira de trabalho quando tinha 14 anos de idade, esperando que alguém assinasse, nunca ninguém assinou, até eu ir para o Exército. E um dia, eu estava entrevistando uma pessoa, para contratar essa pessoa. Eu não estava sozinho na minha sala, estava acompanhado do meu assistente, e eu virei para a pessoa e falei assim, olha, o seu currículo é adequado à função. Eu vou encaminhar o seu currículo para você ser contratado. A pessoa literalmente se ajoelhou na minha frente. E eu fiquei em desespero, porque a porta da minha sala estava aberta, e como é que eu ia explicar para quem entrasse que tinha uma pessoa de joelho na minha frente?
Eu falei, levanta, por favor, levante rápido, porque a porta está aberta. E alguém vai entrar, vai te ver aqui, não vou saber como explicar isso. Como um assistente é uma pessoa de minha confiança, qualquer explicação que ele desse, o pessoal vai falar, é o assistente do diretor. Desespero por um emprego. Emprego é dignidade. Emprego é alimento. Porque se o camarada não recebe dinheiro, salário, como é que ele vai comprar a comida que ele come e a roupa que ele veste? Em poucas horas a pessoa tem fome de novo. E a família dele também. Se o camarada for preso furtando para comer, ele vai ter que provar que estava furtando para comer e é o furto famélico. Para ele ser solto, ele vai precisar de advogados. De um advogado para advogar para ele. Nos bolsões de pobreza não tem advogado disponível, ao contrário do que afirma a OAB. Eu ando nesses bolsões de pobreza muito frequentemente. Pobre fica preso. 40% dos presos no Brasil não tem sentença condenatória transitada e julgada. 90% dos moradores de comunidades são negros. E 90% da população carcerária é composta de negros. Essa é a nossa realidade. Se a gente não der emprego, o cara, antes de morrer de fome, antes de ver a família dele morrendo de fome, que teste nós vamos ter que fazer ele suportar? E o que a gente espera que ele faça? Antes de ver a mulher, os filhos morrerem de fome. E antes de morrer de fome. Emprego é direito à vida. Ou então, é direito à liberdade. Não dá para a gente ser hipócrita com relação a isso. Não dá para a gente ser hipócrita com relação a isso. Desemprego tira a dignidade. Se caridade pública funcionasse, os mendigos seriam muito bem de vida. E não é essa a verdade que a gente vê. Promete Programa de Modernização e Expansão da Frota. A Transpetro está encomendando 49 navios, Petrobras 146 barcos de apoio offshore e 40 navios de sonda. É para tirar o petróleo, furar a camada de sal, pré-sal e tirar o petróleo lá de baixo. A demanda offshore, mais cabotagem e apoio portuário também será gigantesca. Isso aí é um evento de entrega de um navio, isso é a minha assessoria colocou, porque eles gostam muito de me agradar, é porque eu estou ali na porta e está um navio. Agradeço a gentileza deles. O Promef mudou o cenário da indústria naval brasileira, que hoje oferece cerca de 60 mil empregos diretos. A minha assessoria produziu e eu, lógico, eu revisei, inclusive a produção final da palestra eu fiz durante de ontem para hoje, né? Bom, gás natural é o único combustível fóssil cuja procura mundial cresce em todos os cenários, demonstrando o seu bom desempenho, qualquer que seja o tipo de política aplicada. A procura na China, na Índia e no Oriente Médio aumenta fortemente. O gás natural, os hidrocarbonetos de cadeia curta, metano, etano, propano, butano, eles são leves. Então, eles são no estado gasoso. Quando aumenta a cadeia, ele fica estado líquido, tá certo? Então, naturalmente, se tem menos carbono, o que acontece? Menos carbono ele produz. Produzindo menos carbono, polui menos. Então, gás é interessante porque ele polui menos. O Brasil é o país mais avançado do ponto de vista tecnológico na produção e no uso do etanol. Lembra que os Estados Unidos ficaram falando, olha, vai ter problemas na agricultura, vai afetar a alimentação. Se nós produzirmos cana, milho, usarmos as terras para a produção de combustível, vamos afetar o alimento no mundo. Lembra desse discurso político deles? Não. Nós temos terras, à vontade, para produzir um pré-sal de etanol. E comida à vontade para a gente e para o mundo. Agora, a quantidade de comida que a gente vai exportar é a gente que define, porque eles não vão dar combustível para a gente, nem tecnologia. A gente quer alimentar o mundo, mas queremos resolver primeiro o nosso problema.
Depois do Brasil, olha quem vem sempre na frente, né? Estados Unidos, em menor escala, e pela Argentina, Quênia, Malau e outros. O álcool é utilizado em mistura com gasolina no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, México, Índia, Argentina, Colômbia e, mais recentemente, no Japão. Todo mundo seguiu o nosso exemplo. O uso exclusivo de álcool como combustível está concentrado no Brasil. E os carros flex que nós temos deram uma capacidade ao consumidor muito grande que gerou um problemão para a Petrobras, está certo? Porque vira o preço do petróleo, vira o preço do combustível, o cidadão na bomba lá escolhe o combustível que quer no carro flex e a gente fica lá num esforço gigantesco para tentar compensar isso na produção e no fornecimento. E os nossos custos são afetados também. Então, o cidadão brasileiro causa um grande impacto, né? Porque a versatilidade dos carros deixou os cidadãos ágeis na escolha do tipo de combustível e, por fim, nós ficamos ali tentando resolver essa equação. Para a safra de 2013 e 2014, a expectativa de produção é de um aumento de até 4 bilhões de litros de etanol em relação à safra de 2012 e 2013. Estamos aumentando. A perspectiva de um novo patamar na produção de petróleo e gás no Brasil está impulsionando o setor de tal forma que pode dobrar nos próximos 8 anos e chegará a 20% do PIB, segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP. Desafios tecnológicos: materiais especiais, modelagens, nanotecnologia, plataforma totalmente desabitada, automação, dutos inteligentes, sensores especiais, reservatórios, engenharia de poços, garantia de escoamento, engenharia submarina, aproveitamento do gás natural, tratamento de CO2, etc. Ou seja, tecnologicamente, uma demanda gigantesca. E as Forças Armadas são importantíssimas, nós temos convênios aí com as organizações militares, que são grandes produtoras de tecnologia e usuários, né? Até porque a tecnologia da guerra, normalmente, nos aspectos que as Forças Armadas são usuárias, ela costuma estar na frente do uso para meios civis. Poder aeroespacial. Nos últimos anos, a política externa brasileira projetou valores e interesses na moldagem da governança global. O Brasil tem desenvolvido sua própria agenda externa com maior autonomia para definir as prioridades para seu progresso como nação. Esse patrimônio exige defesa, pelas razões que nós falamos no início. O Brasil se considera e é visto internacionalmente como um país amante da paz, mas não pode prescindir da capacidade militar de dissuasão e do preparo para a defesa contra ameaças externas. Não é possível afirmar que a cooperação sempre prevalecerá sobre o conflito no plano internacional. Essa garantia nenhum país dá a outro. Não existe tratado internacional que garanta que nenhum país jamais vai atacar outro por seus interesses. Nas regiões que abrigam as reservas de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, tão importantes para o desenvolvimento do Brasil, há necessidade de intensificar medidas de acompanhamento, monitoramento e controle do tráfego marítimo, assim como dos incidentes na área de vigilância marítima. Uma das metas do Livro Branco de Defesa Nacional é vigiar e proteger a totalidade do espaço aéreo brasileiro com meios do poder aeroespacial compatíveis com as necessidades da defesa nacional. Isso mostra, e o Ministério da Defesa está cuidando disso, eu tenho muito contato e muita interação com o pessoal da Escola Superior de Guerra, que estuda muito esses temas, que são muito entrelaçados com as 3 Forças Armadas. Nós precisamos definitivamente, e o governo tem feito esforço nesse sentido, e o debate, a sociedade tem acompanhado, de nós darmos maior capacidade operativa à nossa Força Aérea. Porque a capacidade de recursos humanos, eu não tenho a menor dúvida que nós temos. Nossos militares, quando vão para o exterior, costumam produzir excelentes resultados e até ganham prêmios, né? Das 3 forças, né? Brigadeiros aqui, excelência, me permita aqui citar um exemplo aqui da própria Força Aérea que está ali, que é a Capitão Kézia, que é um exemplo que eu sei que foi premiado em missão pela Força Aérea Brasileira no curso nos Estados Unidos. E
Pode ser que hajam outros aqui. Aí minha homenagem aí para a Força Aérea por esses quadros, né? Os projetos espaciais visam ao desenvolvimento científico e tecnológico, fortalecendo o poder aeroespacial brasileiro, a pesquisa científica, a inovação, as operações nacionais de lançamentos e os serviços tecnológicos em sistemas aeronáuticos, espaciais e de defesa. Né? Isso aí, tenho certeza que é assunto de domínio dos senhores e senhoras. Né? O poder militar aeroespacial é parte integrante do poder aeroespacial que compreende a Força Aérea, suas bases e suas estruturas de comando e controle, logísticas e administrativas, bem como os meios adjudicados pelos poderes naval e militar, terrestre e outros meios, porque lógico que as forças agem em conjunto. Como conclusão, temos aí, o Brasil é um país rico a nível de recursos energéticos, alimentícios, hidráulicos também, como falamos. As expectativas, principalmente na área petrolífera, são extremamente favoráveis para a economia do país. É preciso investir nos programas de defesa nacional para que essas fontes energéticas sejam preservadas. Os técnicos da Petrobras descobrem o petróleo e sabem retirá-los de lá. Soberania se conquista e se mantém pela força. As Forças Armadas é o braço que garante a nossa soberania como instrumento dissuasório ou como último argumento. Então, e a Força Aérea, tão necessária, tão imprescindível nesse contexto, é parte necessária. Sem a Força Aérea brasileira, é bom que o Brasil nem mexa no petróleo que está lá, porque aguça interesses. E os países não são amigos. Não existe país amigo. Existe amizade entre países. Existem interesses. E para nós garantirmos nossos interesses, temos que usar a força. Eu vou citar um último exemplo. Na legislação brasileira, uma outra concessão que o Estado brasileiro faz no monopólio da violência, que é dele, o monopólio da violência é do Estado. Só o Estado pode usar equipamentos que produzem, inclusive, a morte. Mas tinha uma outra flexibilidade que o Estado dá além da legítima defesa, que é o esbulho possessório. Se alguém invade o terreno de outro e a pessoa está ali construindo, se o proprietário invadir, expulsar à força o outro para fora e destruir a construção, o nome disso é esbulho possessório. Isso é uma concessão que o Estado democrático de direito dá. Se alguém invadir o seu terreno, pode expulsá-lo de lá à força. A força é necessária, né? Apenas a necessária. Para expulsar o invasor. É o que as nossas Forças Armadas terão que fazer se um dia alguém quiser enfiar o dedo nas nossas riquezas, no nosso território, ou cair na loucura de tentar dominar o nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.